Presidente Lula, vice-presidente Alckmin, colegas ministros, cumprimento a Gleisi em nome de todos. Queria cumprimentar o senador Renan Calheiros, deputado Arthur Lira, em nome deles, todos os parlamentares presentes e ausentes, porque, por unanimidade, votaram esse projeto, numa demonstração que, quando o bem comum está acima de interesses menores, é possível, sim, unir o país em torno de grandes causas. Queria cumprimentar o presidente Hugo Motta e o presidente Alcolumbre, agradecer muito o empenho dos dois na tramitação desse projeto. Sem que eles fossem diligentes com o tema, seria impossível celebrar esse ano e implementar o imposto de renda zero a partir de janeiro do ano que vem. Era imperioso sancionar o projeto ainda em 2025, para que isso fosse possível. Queria dizer a eles que o Brasil precisa muito deles. Queria que eles soubessem que na presidência das duas casas nós precisamos, como brasileiros, dar atenção ainda mais esse ano dos seus trabalhos, da sua liderança, para que nós possamos concluir exitosamente esse ano. Presidente, o senhor está terminando o terceiro ano do seu mandato com indicadores muito favoráveis. Nós entregaremos a menor inflação da história do Brasil em 4 anos, o menor desemprego em 4 anos da história desse país. O senhor vai entregar o melhor índice de Gini da nossa história, que mede a desigualdade de renda no nosso país, antes da entrada em vigor desse projeto. Nós já estamos no melhor patamar e o ano que vem vamos colher os frutos dessa iniciativa. O senhor vai entregar o melhor resultado primário das contas públicas. Muito importante saber corrigir as contas públicas. Eu queria fazer referência a isso, até em apreço ao que foi manifestado aqui pelos dois relatores. Nós, pela primeira vez na história do Brasil, nós reconhecemos que era preciso sair, depois de 10 anos, de um patamar de déficit crônico das nossas contas. E quando você fala, Camilo, quando você fala em ajuste de conta, todo mundo arrepia, com razão, porque todas as vezes que se fez um ajuste nas contas, se fez no lombo dos mais pobres, invariavelmente. O salário mínimo ficou sem correção, acima da inflação, 7 anos. A tabela do imposto de renda ficou sem correção 7 anos. Isso fez com que 20 milhões de brasileiros passassem a pagar o imposto de renda pelo mero congelamento da tabela do imposto de renda. Os programas sociais foram congelados, o salário de servidores congelados, sempre no lombo do trabalhador. Dessa vez nós resolvemos fazer diferente. Esse projeto, ele é um projeto neutro do ponto de vista fiscal. Mas tudo que nós fizemos para ajustar as contas, e que causa certa revolta em algumas pessoas, é que o andar de cima foi convidado a fazer o ajuste. Não foi o andar de baixo. Nós assistimos, deputado Guimarães, nós assistimos ao longo de anos o gasto tributário aumentar e o imposto sobre os pobres aumentar. Era a Bolsa Empresário para os ricos e congelamento de renda dos pobres. Nós resolvemos dar um basta nisso e começamos a fazer um trabalho sério de corte de gasto tributário daquelas empresas que não precisavam mais de benefício para ficar de pé. E nós tivemos, nessa primeira iniciativa, inédita na história do Brasil, quero registrar o apoio do Congresso Nacional. Nós não teríamos chegado aqui sem que essa agenda fosse enfrentada, e não é fácil enfrentar essa minoria, porque essa minoria tem advogado, essa minoria tem influencer, essa minoria tem tudo à sua disposição. Enquanto as pessoas que estão sendo beneficiadas hoje aqui, não estão, muitas vezes, representadas nos gabinetes dos ministérios e dos parlamentares. É para eles que nós decidimos governar.
É para eles que nós estamos aqui hoje. É para fazer um mínimo de justiça social. Às vezes, corriqueiramente, o que se vê no Brasil é a gente almejar ser um país desenvolvido. Queremos ser um país europeu, queremos ser os Estados Unidos, olhamos para a China. Só que é curioso notar que o Brasil tem uma desigualdade pior do que 47 países da África. Da África, dos 54 países, 47 têm uma distribuição de renda melhor do que o Brasil. Isso tem que acabar. Isso não pode continuar. Eu pedi, presidente, até peço desculpas para o ministro Padilha, eu pedi para a Anistela estar aqui hoje, a minha companheira, porque eu me lembrei muito de um período em que nós estávamos no Ministério da Educação. Ela começou antes de mim no Ministério da Educação, eu trabalhava com o Guido, no Ministério do Planejamento, e a gente ficava indignado com a falta dos filhos dos trabalhadores nas universidades. A gente não via o filho da trabalhador na universidade. Se fosse negro, então, menos ainda. Você não via o Brasil representado nos bancos universitários. Nós, logo no segundo ano de governo, sob a liderança do ministro Tarso Genro, nós fizemos um primeiro experimento de garantir vaga para pessoas de baixa renda nas universidades, que foi o ProUni. E o ProUni tinha uma cláusula muito interessante, porque ele permitia distribuição das vagas entre brancos e negros proporcionalmente a cada unidade da federação. Com o sucesso do ProUni, Gleisi, nós resolvemos levar essa experiência para as federais. Reservar vagas de 50% das vagas para os alunos de escola pública e distribuí-las proporcionalmente entre brancos e negros para ver o Brasil representado. E eu me lembro de um debate, Camilo, que era o seguinte: poxa, mas a classe média branca, como é que ela vai perder metade das vagas? Porque só tinha classe média e classe alta na universidade. Bom, então você está tirando de um para dar para o outro, gerou uma comoção no país. Aí o presidente tomou uma decisão que foi a seguinte: vamos fazer o seguinte, Haddad, vamos dobrar o número de vagas. Aí 50% é o mesmo que eles já tinham, mas os outros 50% é para o Brasil que não viu os bancos universitários. E nós geramos a maior expansão das universidades federais da nossa história. Se a desigualdade no Brasil começa a ser reduzida, é porque as oportunidades estão sendo ampliadas. Nós temos que ter um mínimo de dignidade no tratamento da nossa gente. 1% dos super ricos desse país, e às vezes nem é super rico, ou às vezes você está no 1% e não é super rico, mas 1% da população brasileira detém mais da metade da riqueza do Brasil. Mais da metade da riqueza do Brasil. E às vezes eu ouvi alguns discursos da oposição que acabou votando a favor do projeto, dizendo assim: Renan, olha, mas quem ganha 100 mil por mês não é super rico, o governo não está fazendo confusão. Só que esses que eu estou falando que vão pagar, não pagavam. É diferente de uma pessoa que ganha 100 mil e paga seu imposto. Os 141 mil que vão passar a pagar tem uma alíquota média hoje de 2,5%. E nós estamos elevando para uma alíquota mínima para essa população para 10%. 10%. Quando o trabalhador paga até 27,5% do seu salário. É um projeto muito inteligente que foi feito. Eu queria dizer, presidente, o senhor sabe que eu estava lá concorrendo ao governo do Estado, quando o senhor colocou no seu programa de governo a isenção. Depois o senhor me convidou para ser ministro da Fazenda. Um dia eu estava dando uma entrevista, se eu não me engano, para a jornalista Miriam Leitão, que perguntou assim: como é que você vai fazer para atingir 5 mil reais de isenção? Qual é a mágica? Eu falei: não sei. Eu tenho o hábito de ser sincero demais às vezes, e eu falei: eu não sei como nós vamos fazer isso.
mas eu tenho uma equipe da qualidade do Marcos Pinto, do Dario Durigan, do Guilherme Melo, da Annelise, do Bernardo Api, do Barreirinhas, trabalhando o dia inteiro para achar uma saída. E essas pessoas começaram a pensar o seguinte: nós estamos aqui para honrar a palavra do presidente. Nós não podemos esquecer dessa promessa, como o seu antecessor, o presidente, fez. Esqueceu que fez a promessa. E aí vem com aquela conversa toda: não, não dá, não é agora, não é. Falando, não podemos sair daqui sem cumprir o que foi o carro-chefe da sua campanha de 2022. Aí o Marcos Pinto, eu estou meio chateado com o Marcos Pinto, que ele já falou para mim que está pensando em seguir o API, que já deixou o Ministério da Fazenda, mas o Marcos Pinto falou assim: olha, por que a gente não fala de um imposto de renda mínimo? Não importa a renda, de onde vem a renda. Um imposto de renda mínimo. Às vezes a pessoa tem 10 fontes de renda, 5 fontes de renda. Vamos juntar tudo e cobrar uma... E aí o Barreirinhas veio com a ideia da tabela, o API veio com a ideia da remessa, o Fernando Haddad veio com a ideia de levar em conta o imposto pago pela pessoa jurídica, o Guilherme Melo deu o pitaco dele, as coisas foram ajeitando. Uma hora, Arthur, o projeto, Renan, nasceu e nós fomos apresentar em agosto do ano passado no Palácio do Alvorada para o presidente da República. Essa equipe que eu citei, tem até a foto do dia que a gente apresentou. E a gente estava muito feliz de ter colocado essa ideia em pé. Vocês não podem saber a felicidade que é para uma equipe técnica desse gabarito chegar para o presidente da República e falar: está aqui, nasceu. Agora vamos ver o momento certo de encaminhar, formar a maioria, explicar para as pessoas. Agora, nem eu, até a véspera da votação, imaginava a unanimidade. Mas o Otávio está aqui, o Otávio Antônio está aqui, sabe que a gente estava reunido, todo mundo, e quando eu comecei a ver o clima, Márcio, eu falei assim: ninguém vai votar contra. Ainda me perguntaram, mas e a abstenção? Eu falei: abstenção eu não sei, mas contra ninguém vai ter coragem de votar. Não é possível, num país como o Brasil, alguém ter coragem de votar contra um projeto desse. E aí, quando a gente viu o placar, muita gente chorou, muita gente comemorou, mas hoje nós estamos aqui para celebrar a palavra de um homem honrado, de um trabalhador, de um metalúrgico, que empenhou sua palavra em 2022 e não sossegou até cumprir essa palavra. É um dia importante, porque é o resgate da política com dignidade. Uma das coisas que mais me honra de servir os governos do presidente Lula Presidente, eu acho que eu falo pelos meus colegas todos que estão aqui presentes, a honra de servir o seu governo vem justamente daí. Sabe, um compromisso inabalável com esse país, um compromisso inabalável com o seu povo, uma vontade muito grande de acertar. Todo ser humano, todo governo não está imune a tropeçar, a errar, mas o seu vigor, a sua determinação em corrigir as desigualdades, corrigir os erros, os equívocos históricos desse país, é o que mais nos motiva a permanecer do seu lado e lutar muito por um Brasil mais justo. Parabéns, Brasil, Brasil unido em torno das melhores causas, em torno do presidente Lula. Parabéns.